Porque a lei veio por Moisés, Jesus trouxe graça e verdade. João 1:17. Se inscreva no canal e compartilhe com um amigo. Graça e paz, graça eterna, como estão vocês? Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui pelo canal. Dessa vez eu não vou explanar aqui o Evangelho da Graça, mas eu vou falar sobre os falsos irmãos no meio da graça. Os falsos irmãos no meio da comunhão. É o lobo entre as ovelhas, é Judas entre os apóstolos. É o que Paulo falou em uma de suas cartas, com os tais que se dizem irmãos, mas são mentirosos, adúlteros, né? Enganadores. Com esses vocês não devem ter comunhão nem para se assentar para comer. Vocês nem devem comer com os tais. Queridos, todos nós passamos por decepções com alguma coisa, com alguém. É natural isso do ser humano. Talvez eu já tenha te decepcionado em alguma coisa, talvez, por certo, eu já decepcionei alguém de alguma forma. Agora, mesmo eu tendo decepcionado alguém, eu tenho convicção e consciência de que a primeira oportunidade que eu tive de me esclarecer, de me desculpar com a pessoa, de me perdoar com a pessoa, eu aproveitei. Agora, eu nunca vou ficar com uma falsa amizade, sabe? Nutrindo em você uma amizade que não seja verdadeira. Nós somos cristãos, seguidores dos princípios de Cristo. Agora sim, existem situações que você não se identifica muito com aquela pessoa, teu sangue, né, não se une. Tem um jargão popular que diz assim: o meu santo não bateu com aquela pessoa. Nosso santo não se bate. É natural, mas nem por isso você vai nutrir raiva, ódio, rancor pelaquela pessoa, ou também viver denegrindo aquela pessoa, expondo a imagem daquela pessoa. Eu me preocupo muito com isso porque até mesmo no campo da graça eu vejo muitos irmãos expondo, dando nome aos bois, sem necessidade. A gente fala do sistema religioso, da questão da doutrina, mas não precisa ficar expondo o nome da pessoa, dando características das pessoas. Então eu vou falar de uma situação que aconteceu comigo, por isso que eu vou expor, mas claro, não vou dar nome porque não faz nenhum sentido. Mas há algum tempo atrás, uma pessoa, um abençoado, entrou em contato comigo, e ele veio de um ministério conturbado, onde ele achava que estava vivendo o Evangelho da Graça, né? Onde ele seguia a doutrina de um homem que se intitulou Jesus Cristo Homem, né? E este homem, ele trazia uma mensagem liberal, libertina, né? Que continha de fato alguma coisa do Evangelho, que continha de fato uma mensagem do Evangelho, mas adulterada, deturpada. Ele mandava os seus membros se tatuarem, enfim. Vocês que já conhecem de que eu estou falando, vocês já devem aí ter em mente, imaginar o personagem aí. E esse homem, essa pessoa, ele foi pastor desse sistema religioso, que se dizia crescendo em graça, alguma coisa assim. E ele entrou em contato comigo arrasado, decepcionado. Ele disse que confiava muito nesse líder, qual ele participou de encontros, de reuniões, de congressos. E ele foi pastor desse líder religioso, né? E esse cara pegou amizade comigo, né? Conversava sempre comigo, tal, no WhatsApp. Mandava testemunho dele, dizendo que a partir do momento que ele começou a assistir
as nossas mensagens, ele foi liberto de todo esse engano, tal. Eu até divulguei aqui uma mensagem áudio que ele mandava para os nossos grupos aqui de WhatsApp, aos nossos irmãos aqui que se reúnem aqui em graça. E ele falou também que por causa dessa decepção religiosa, por seguir cegamente o homem, ele adquiriu uma depressão profunda, ele ficou muito tempo deprimido, tal, mas se tratou e se recuperou. Eu percebia nas entrelinhas que esse camarada era uma pessoa muito carente de amizade, né? Ele se sentia muito frustrado, e eu sempre dei atenção a essas pessoas, porque para mim, independentemente da distância, queira quer não, amados, nós temos esse trabalho, né, meio que como um psicólogo, no sentido da palavra, no sentido de expor a Bíblia, e acolher essas pessoas que a gente percebe que estão como aqueles 400 homens na caverna de Adulão, decepcionado, frustrado. Eu sempre, né, dediquei tempo a ele, ele mandava mensagem, eu respondia. Ele chegava a pedir vários estudos, eu mandava 5, 6, 10 estudos, vídeos, para ele estudar a mensagem da graça, e ele se mostrava uma pessoa totalmente realizada, de bem com a vida, recuperada. Chegou um momento que ele disse: irmão Elson, eu quero ajudar aí, você paga aluguel aí? Eu tenho textos aqui, tem uma mensagem de áudio que ele mandava para mim. Eu nunca pedi um centavo a esse abençoado. Nunca pedi um centavo. E ele se propôs a nos ajudar. E aí ele mandou algumas ofertas que chegou no valor de R$200. Né? Mandou algumas ofertas de 50, 70 reais que chegou no valor de R$200. Mas eu nunca pedi, ele mandava, tal. Beleza. E aí houve uma época que esse camarada sumiu do meu contato, não mandou mais mensagem. Aí eu comecei a mandar mensagem para ele: ô meu irmão, como é que você tá? Você sumiu, tal. Ele não atendia mais. Aí eu fiquei preocupado, eu até comentei com a minha esposa, falei: rapaz, um irmão lá do Rio de Janeiro, eu estava acompanhando ele sempre interagindo comigo. Não sei o que aconteceu, ele desapareceu. Aí quando foi depois, mandaram uma mensagem para mim, do contato dele, dizendo que ser a filha dele, agradecendo aos verdadeiros amigos, mas o pai dela tinha vindo a óbito, teve uma crise de depressão e tirou a vida, alguma coisa do tipo. E aí mandou aquele texto longo, dizendo que o número seria bloqueado, que o pai havia morrido, tal. Um texto meio que artificial. Só que, amados, Deus não deixa os seus filhos que têm boas intenções no engano. E eu li aquele texto, mas eu desconfiei logo. Falei: não é possível. Eu mandei um áudio lamentando, passando as minhas minhas condolências, né? Meus sentimentos. Só que eu conversei com a minha esposa e falei: rapaz, eu não acredito que esse cara morreu. Eu não sei, essa mensagem não parece ser dele. E aí tudo bem. Tinha até falado para os irmãos aqui que se reúnem conosco. O tempo passou e muito tempo depois, uma outra pessoa me liga, ou aliás, um outro contato me liga não, manda texto, dizendo que era um amigo dele. Que ele tinha falecido, mas antes dele falecer, que ele tinha passado o meu contato para esse amigo dele. E ele queria aprender o Evangelho da Graça porque o amigo dele que tinha falecido tinha falado muito bem do Evangelho da Graça. Só que eu fiquei muito com o pé atrás. Eu falei: você é amigo dele? Ele passou o meu contato para ele. Aí eu comecei a questionar algumas questões. Mesmo assim, eu mandei algumas mensagens para ele. Mas coincidentemente, ele pedia os mesmos temas de tempos atrás. Eu falei: não, é a mesma pessoa. Está pedindo os mesmos temas, os mesmos estudos. E eu falei: rapaz, o seu amigo faleceu mesmo, o nosso amigo morreu mesmo. Porque eu não estou acreditando nisso. Por que você está falando comigo como se fosse outra pessoa? E aí ele foi, se revelou, me pediu perdão. Ele disse que teve uma crise de depressão e passou a
todos os contatos que ele tinha falecido, como se fosse uma outra pessoa falando por ele. Eu falei, rapaz, você me deixou triste. Eu comentei com a minha esposa, comentei até com a nossa comunidade aqui, que um amigo tinha falecido, tal, uma pessoa que eu tinha um carinho mesmo pelo contato do WhatsApp. Ele, Elcio, me perdoe, você é meu irmão em Cristo, não sei o quê. E esse homem rasgava elogios à minha pessoa, mandava áudios de agradecimento, mandava áudios aqui para os grupos dos irmãos. Os irmãos sabem de que eu estou falando. E aí, beleza, ficamos em paz. Quando foi ontem, eu tive a péssima... Aliás, eu tive uma decepção, né, com essa pessoa. Pois ele estava falando da minha pessoa em um outro grupo, me caluniando, me difamando. Quer dizer, no meu contato particular ele rasgava elogios à minha pessoa. E eu tenho os áudios, ele agradecendo, BBB. Só que em um grupo de WhatsApp, esse camarada me detonando todos os pregadores da graça, nos chamando de hipócrita, de mentirosos. E aí houve uma confusão nesse tal desse grupo de WhatsApp. Ele foi questionado acerca de um assunto e ele começou a falar palavras torpes aos irmãos, mandar os irmãos tomar não sei aonde, e xingar os irmãos, chamando os irmãos de mula, de imbecis, disse aquilo. E aí eu tive acesso a esse conteúdo. E eu durei a acreditar, eu demorei a acreditar que se tratava da mesma pessoa. Eu falei, meu Deus, será que ele teve uma outra crise emocional, depressiva? Por que é que ele está tratando esses irmãos dessa forma? E só porque ele foi questionar o irmão acerca de um assunto bíblico e o irmão respondeu, e ele não concordou com o irmão, e ele começou a xingar o irmão. E o engraçado é que ele se comunicava comigo de uma forma tão educada, ele parece ser uma pessoa muito, muito culta, muito inteligente, muito dócil. Apesar de ter inventado essas histórias dizendo que tinha morrido. E os irmãos me falaram que ele entrou lá no grupo de mansinho também, todo amoroso, e de repente esse camarada se rebelou. Até então eu achei que fosse alguma coisa que ele, sei lá, por um momento de explosão dele. E aí eu entrei em contato com ele, eu falei, meu irmão, não tô acreditando que você é essa pessoa. O que aconteceu com você, rapaz? Você tá bem? Por que você tá agindo dessa forma? Você teve outra recaída? Houve alguma situação? E aí mandei um áudio para ele, né? E falei, até de mim você tá falando lá. Você rasga elogios comigo no WhatsApp. E chega em um grupo lá também de WhatsApp e começa a me detonar, me denigrir, me chamando disso e daquilo. Me esculachando, meu irmão. Meu irmão, você tá agindo como Judas, irmão. Ele não teve coragem de mandar áudio para mim. Simplesmente ele mandou um texto enorme. Mandando eu me tomar coisas feias, horríveis. Mandou um texto enorme. Dizendo que eu era um salafrário. Que eu era mais um enganador. Sabe? E que se eu fosse homem de verdade eu tinha que devolver os R$200 que ele mandou para eu tomar cerveja, que eu encho a cara de cerveja. Eu nem bebo bebida alcoólica, eu não tomo nada. Minha bebida é água e suco. Eu nunca pedi um centavo para ele, por isso que eu não me senti na obrigação de devolver nada. Mas eu até ia me devolver, depois disso ele me bloqueou, mandou o pix dele e me bloqueou. Mas enfim, irmão, ele me mandou um texto aqui que eu digo, meu Deus, como um camarada desse quer falar do sistema religioso? Como um camarada desse que quase morria de depressão? Como que um camarada desse que me parece que não se envolve socialmente com as pessoas? E aí você abraça, você acolhe, você... Sabe, o camarada disse que ia sair lá do Rio de Janeiro para vir aqui para a Bahia, disse que queria passar uns dias aqui na minha casa, queria conhecer os irmãos na comunidade. Então, irmãos, é lamentável. Esses sim são os verdadeiros diabos e satanás que se manifestam. Pessoas que você acha que são seus amigos e na primeira oportunidade lhe dão as costas sem você ter feito nada.
Falei, querido, preste atenção. Não é porque aí ele já está seguindo outro entendimento, ele voltou, retrocedeu ao pensamento do ex-líder dele lá. O ex-líder dele, para vocês terem uma ideia, dizia que Pedro, Tiago e João eram filhos da perdição, porque pregava contra Paulo. Queridos, o ministério de Pedro, Tiago e João era para circuncisão, era um ministério específico. O ministério de Paulo foi um ministério do Cristo ressuscitado, um ministério diferente. Mas Paulo nunca disse que Pedro, Tiago e João eram da perdição. Não existe um versículo, um respaldo bíblico que diga que Pedro, Tiago e João eram da perdição. Esse camarada botou na cabeça que Pedro era um filho da perdição, foi por isso que Pedro negou Jesus. Pedro era um salafrário. Pedro era um desculpa a palavra, né? Pedro era um vagabundo. Pedro era isso. E nós que dizemos que Pedro era de Deus, nós somos iguais. Falei, gente, uma coisa é você, sei lá, interpretar do seu jeito e seguir sua vida. Mas eu vou ficar esculachando, esculhambando os meus semelhantes, os meus irmãos, porque pensa diferente, denigrindo a pessoa. Queridos, o que nós expomos é a questão da doutrina. O evangelho da graça que denuncia essas corrupções. Mas não é nada pessoal. E uma pessoa dessa, você vai me dizer que está livre. Livre de quê? Entendeu, meus irmãos? Então, infelizmente, é isso que nós encontramos na caminhada. É claro que tem gente que nem liga, né? Eu sei que tem alguns irmãos aí que prega o evangelho da graça e nem se envolve com esse tipo de gente, né? E até, não sei se como uma forma de defesa, responde à mesma altura. Mas aí já é com ele, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que o evangelho nos dá uma maturidade, né? Eu acho, não tenho certeza. O evangelho muda o nosso caráter e nos dá um equilíbrio emocional. Para não ficar aí respondendo à altura, indo de fato para a carne. Pessoas que ficam pregando, xingando, caluniando, sabe? É complicado, irmãos, é complicado. Ainda se dizendo livre, chamando as pessoas de isso e aquilo. É complicado. Então, quero deixar aqui essa minha indignação por essa pessoa que se dizia, sabe, um irmão e rasgava elogios à minha pessoa. Mas eu já estou maduro para isso. Não foi o primeiro, não vai ser o último. E muitos virão ainda, sabe? E a gente tem que ter maturidade para não deixar a peçonha dessas víboras contaminar você. Não deixe o mal externo contaminar o bem de Deus na sua vida, sabe? Então não é porque você pensa diferente, prega diferente. Eu tenho alguns irmãos aí que andavam conosco na caminhada da graça, hoje se denominam ateus. Hoje alguns dizem que a graça acabou, que estão vivendo em outra revelação, não sei das quantas. Mas eu vou chegar para essas pessoas e chamá-los de imbecis, de burros, disse aquilo outro. O que é que eu ganho com isso? O que é que eu ganho com isso? O que eu posso dizer na maior das hipóteses é dizer que eles não estão andando no evangelho. E aí quem quiser seguir, que siga. Mas pra que essa agressividade, gente? Agora, se esse camarada fez isso comigo, com alguns irmãos aí de certos grupos, o que esse camarada não faz com aqueles que estão ao seu redor? Aí você me pergunta, ô irmão, talvez seja por causa da doença. Talvez seja por causa da depressão. E você acha que isso é o caminho da cura? Quando você encontra uma família, pessoas que estão ali para te dar as mãos, para te ajudar, e essas pessoas te retribuem desse jeito, essas pessoas têm que viver isoladas mesmo. Porque você não vai poder fazer nada por elas. Elas não aceitam. Elas criam o seu próprio mundinho. Eu vou dizer uma coisa pra você. E essas pessoas são perigosas de você conviver com elas. Porque a pior traição não é daquele que diz que não vai com a tua cara, que não conversa contigo. A pior traição é como Jesus disse, um amigo íntimo que comia comigo, né? Estava lá no Salmo profetizado.
foi quem me traiu. A pior traição é aquele que está na mesa contigo, comendo e olhando nos teus olhos, mas o coração cheio de mágoa, cheio de maldade. E na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te tacar pedras. Ele vai te destruir. Então fique ligado, fique atento. Mas poderoso é Deus para nos guardar desses homens perversos e maus. Tá bom?